as inscrições, bastando que o conselheiro levante a mão para que sua fala seja assegurada. Peço que o conselheiro fale no tom mais alto possível para captar, né? O Albano conseguir captar. Alguma inscrição? Nenhuma inscrição. Bem, a seguir examinaremos a ata da 1043ª sessão. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Ok? Então, declaro a aprovada a ata. Em seguida, passo a palavra à subsecretária Teca Pontual. Eu chamo de Teca, né? Mas é assim que você gosta de ser chamada, né? Teca mesmo, né? Para suas considerações. Encerrando a sua fala, os presentes, eu falo suplente, né? E todos presentes, né? No geral, a Nazaré que é convidada, todo mundo pode fazer perguntas, né? Poderão dirigir perguntas ou fazer as considerações que julgarem pertinentes. As inscrições para a fala serão providenciadas pela secretária desta casa, bastando que o interessado levante a mão, e seguiremos a ordem de inscrição. Peço que se restringam ao tempo, na hora das perguntas, de 2 minutos, e que se atenham à temática desta sessão, tá? A temática é a fala da Teca. Então vamos concentrar as perguntas nesse ponto aqui que ela vai trazer para a gente, foi o combinado, tá bom? Então passo a palavra à nossa subsecretária, que aceitou mais uma vez o convite, está aqui com a gente. Teca, a palavra é sua. Obrigada, Wilco. Gente, como eu vou apresentar aqui, que está no PPT, eu vou ficar em dessa para me ajudar, porque eu vou ter que tirar cola. Pode passar, Conceição. Bom, Jana vai me ajudar. Então, gente, pelo planejamento estratégico da Secretaria, a gente tem, primeiro só agradecer o convite, né, para falar sobre essa temática tão importante para a gente, né, que é a política de formação continuada. A gente, eu sempre falo, né, a Secretaria de Ensino, o grande mote dela, né, a razão de ser dela é esse alinhamento entre currículo, material, formação e avaliação. Então, um dos pilares mais importantes ali da CIE é essa política de formação continuada. Claro que tudo que a gente faz, currículo, material, né, avaliação, tudo chega para o aluno, chega lá na sala de aula. Mas a formação é a forma que a gente quer, é a principal forma que a gente tem de realmente fazer tudo que foi pensado lá, em termos de currículo, material, e os resultados da avaliação realmente chegarem nos professores para que eles se sintam seguros, né, em atuarem na sua atuação em sala de aula. O planejamento estratégico, então, só para dar o geral aqui da nossa secretaria, tem como objetivo principal assegurar a aprendizagem na idade certa com equidade, expandindo um modelo de escola em tempo integral, inclusive inovadora, né? Então, a gente tem que, nosso objetivo maior é assegurar uma educação de qualidade, com equidade, de forma inclusiva, né? A gente garantir tudo que está em todas as diretrizes nacionais. E a gente também tem como objetivo, também uma diretriz nacional, está no plano nacional, expandir a educação integral. Mas não é qualquer educação integral, um modelo de escola em tempo integral que seja de fato inclusiva e inovadora. E a gente tem essas metas, eu só trouxe as metas que são mais pertinentes à Secretaria de Ensino Neopedagógico. Tem muito mais metas do planejamento estratégico da Prefeitura do que essas 4, mas essas são as que vão ter o trabalho da Secretaria de Ensino. Estar entre as melhores capitais do IDEB dos anos iniciais e finais, reduzir em 25%. Vocês ficam lá, reduzir em 25% a desigualdade na aprendizagem entre as escolas da rede, então uma meta de redução da desigualdade, então todo aquele objetivo de equidade está traduzido nessa meta. Aumentar para mais de 90% os estudantes alfabetizados até o primeiro ano, até o final do primeiro ano, e oferecer reforço escolar em 100% das nossas escolas. Aqui eu vou tratar só do componente de formação continuada, que é um dos eixos para a gente alcançar todas essas metas.
É claro que para que a gente alcance aquelas metas, muitas coisas têm que acontecer juntas, né? Mas na Subsecretaria de Ensino, o principal é esse alinhamento que a gente tenta garantir o tempo todo, né? Entre currículo, material pedagógico, formação continuada e a avaliação dos nossos alunos, da aprendizagem dos nossos alunos. A gente tem aqui como diretrizes para essa formação continuada, né? Dar prioridade para as lideranças pedagógicas. Então a gente entende que quem tem que realmente formar professor é o CP, é o coordenador pedagógico. Ele que está ali na escola, conhece o contexto daquela unidade e tem esse papel, né, de ser a pessoa que está ali coordenando o trabalho pedagógico da sua equipe docente. A gente entende que a gente tem que fortalecer muito esse CP, e aí a gente também tem as duas outras figuras, o PA, que é o professor articulador que atua na educação infantil, e o PO, que é o professor orientador que atua na EJA. Então, essas lideranças pedagógicas são fundamentais para a nossa política de formação continuada, que a gente vê nessa figura aí, a principal pessoa que vai conseguir traduzir o que a gente está passando como diretrizes de formação para a sua equipe. A gente nunca vai conseguir chegar diretamente em 100% dos professores. Vocês vão ver os números, né? É meio impossível. Mas a gente consegue chegar em 1.543 CPs, PAs e POs. Então, esse é o foco principal, uma das principais diretrizes da nossa política de formação. Unidade da formação continuada oferecida para cada perfil profissional, numa perspectiva inclusiva. Então, a gente tem que garantir que, e até falaram, hoje a gente teve uma reunião breve com os coordenadores de CREA, e eles falaram essa questão, né, da gente trazer essa sensação de rede para a rede municipal, passa muito por ter uma política de formação continuada que consiga, né, passar essa mesma linguagem para todos, né? Essa é a diretriz, esse é o norte, esse é o currículo, esse é o material, esse é o nosso sistema, a nossa política de avaliação formativa, somativa é esse, é assim que a gente quer que esses dados, esses resultados sejam utilizados para informar o planejamento. Então, tudo isso tem que estar muito bem comunicado para toda a rede para que a gente consiga caminhar como rede e não como escolas individuais, ou cada um por si, né? Não queremos cada um por si, queremos dar essa unidade da nossa formação para toda a rede. Investimento na unidade escolar como local de formação, isso já estava no primeiro, né, esse foco nas lideranças, é isso aqui, né? É por isso que a gente foca nelas, porque a gente entende que a unidade escolar é o local de formação e o CP é essa figura que precisa, né, ter esse papel de garantir a formação dos seus professores. A gente tem um terço, né? A gente sabe que o nosso um terço está longe de ser ideal ainda, está longe de estar 100% implementado, mas a lei existe, a gente está no caminho de tentar cumpri-la ao máximo, e esse um terço ele está ali para que o professor tenha esse tempo dentro da unidade, né? Dentro da escola, para garantir que ele vai participar de planejamentos coletivos, planejamentos individuais junto ao CP, ter todo esse tempo ali para se formar na escola, no contexto onde ele atua. Formação continuada ao longo do ano letivo. Então, aqui vem algumas premissas que fazem parte de estudos sobre o que é uma formação continuada efetiva, né? A gente tem no Brasil um hábito, né, assim, eu acho que histórico, de oferecer muita formação continuada, né? Eu, quando atuei na Secretaria de Estado, né, a gente lá sempre falava, tem muita formação, de fato, acho que muita coisa é ofertada, né? E a gente oferta muita coisa para os professores. Mas com que efetividade, né? Com que resultado na escola? Tem muita oficina, seminário, webinário, o que seja, mas como é que isso tudo se conecta? Como é que o professor consegue traduzir aquilo que ele está ouvindo, que pode ser lindo, maravilhoso naquela palestra, mas que ele não consegue traduzir numa prática diferente na sala de aula que traga melhores resultados para os seus alunos? E esse é o principal ponto de uma formação continuada. Ela tem que ser efetiva em melhorar a aprendizagem dos alunos, mas ela não está atuando diretamente com o aluno, né? A formação é para o professor. E essa tradução, né, do que a gente faz com o professor, para o que isso muda na prática dele, para que haja um reflexo na aprendizagem do aluno, é um desafio gigantesco, né? Eu acho que ninguém tem essa fórmula mágica do que é uma formação continuada. E mudança de hábito, né, gente? Mudança de hábito é uma coisa muito difícil, né? Qualquer um que já tentou, sei lá, parar de fumar ou passar a ir à academia todo dia. A gente somos criaturas de hábito e é difícil. A gente, quando está acostumado a fazer as coisas de um jeito, né, e sempre fez daquele jeito, há anos atuando daquela maneira em sala de aula, mudar uma prática não é algo fácil. Então, uma formação continuada efetiva, pelas pesquisas da Fundação Carlos Chagas, eu atuei antes na GPNC com a Cláudia, fizemos
o que a gente chamava de resumo de política educacional sobre formação continuada efetiva. Então a gente trazia alguns pontos, né? Duração longa, ou seja, a gente não pode achar que uma semana disso, ou uma semana daquilo, ou um seminário, né, de alguma coisa vai mudar uma prática. Então ela tem que ter uma duração continuada, uma duração longa, um ano letivo, né, de duração pelo menos. Ela precisa ser uma modelagem, você precisa modelar o que você quer que o professor faça em sala de aula, né? Ela precisa estar muito focada no que o professor de fato tem para atuar, para utilizar em sala de aula. Então, o currículo material que é o que o aluno tem nas mãos é o que precisa estar também presente na formação continuada. Ou seja, eu não vou fazer uma formação continuada com todo o material totalmente diferente do que ele vai poder ter acesso na sala de aula, porque ele não vai saber como traduzir isso, né? A coisa tem que já estar um pouco traduzida para ele, modelada para ele. Então, esses são alguns dos elementos que a gente vê nos estudos que tornam uma formação continuada mais efetiva, né? Esse modelo de formação semipresencial, né? Então a gente sabe que fazer uma formação continuada plenamente remota, não vou atender, por exemplo, essa questão da modelagem. Se a gente quer que o professor esteja presencialmente dando aula para os alunos, eu vou fazer uma formação para ele 100% remota, não vou conseguir, apesar de que a gente vai apresentar isso porque para alguns é a única coisa que a gente consegue fazer, mas não é a forma mais efetiva. Então a gente vai sempre buscar ter momentos presenciais para essa formação, porque é aí que a gente consegue modelar de fato, né, e mostrar como a gente gostaria que ele atuasse em sala de aula com o seu aluno, né? Então esse modelo semipresencial é importante para a gente. O conteúdo articulado, então essa questão de ser extremamente conectado com aquilo que a gente espera dele, né? E ter as questões de reflexão, né? Esse tempo mais longo, essa longa duração, ela é importante para isso. A formação continuada, ela vai aos poucos, né? Você mostra para ele, olha, está aqui uma forma de apresentar essa habilidade aqui que é desafiadora para o seu aluno, usando o material que ele já tem lá, que está na mão do aluno. Aí ele vai, aplica, ele volta e conversa, né, com o formador sobre o que funcionou, o que não funcionou. Então esse vai e volta, essa reflexão sobre a prática tem que acontecer, né, nessa formação continuada. Monitoramento e acompanhamento das ações realizadas com os impactos nas unidades escolares, ou seja, a gente tem que ter clareza do que a gente quer alcançar com essa formação continuada, para a gente poder, no monitoramento, saber se a gente está sendo efetivo ou não. Está melhorando a prática desse professor? Isso está se refletindo em mais aprendizagem para o aluno ou não, né? Então, tudo isso tem que estar presente. Alinhamento entre nível central, CREs, escolas e ações da política de acompanhamento pedagógico. A reflexão, ação-reflexão, não consigo dar hora. E valorização das práticas exitosas com divulgação entre os pares. Isso é muito importante para a gente, porque a gente sabe que assim, a formação mais efetiva não é aquela que chega alguém que sabe na teoria como fazer. É a reflexão sobre a ação daquele professor e a troca que ele consegue fazer com outros professores que também têm aqueles mesmos desafios que ele na sala de aula e conseguiu melhores resultados e pode dizer para ele, olha, eu fiz assim, funcionou, e eles trocam entre si, aprendem uns com os outros e conseguem de fato mudar a sua prática a partir dessa referência muito mais concreta para ele, que é outro professor que atua numa escola, que tem condições similares e consegue fazer algo que ele não estava conseguindo fazer. Pode avançar. Isso são as diretrizes, pode avançar. São as diretrizes gerais, aqui o nosso público estimado, né? A gente tem de tudo na rede, inclusive era bom até juntar, né? Então, o P1 e o PF anos finais, a gente junta, né? É que as cargas horárias são diferentes, na verdade também tem que transformar as cargas horárias para a gente conseguir juntar e falar de LE com o CRE, né? Porque o nosso P1 é 16 horas, o P2 daqui, né, o maior número que a gente tem aqui é de P2 e P1, né, eles são P1 16 horas, P2 22 horas e meia. A gente tem os PAEs, que são os professores adjuntos da educação infantil, os PEIs, que tem duas cargas horárias diferentes, tem PEIs de 22 horas e meia, tem PEIs de 40 horas, o PF anos iniciais e o PF anos finais são 40 horas, e professor de ensino religioso é toda uma categoria à parte. E temos um total, isso aqui não é CPF, é matrícula, né? Estimada de 34.396 professores, além, claro, da liderança pedagógica com mais de 1.650 profissionais estimados entre CPIs, PAs e POs. É muita gente, por isso que a gente não consegue chegar em todos esses professores presencialmente, infelizmente.
Aqui a gente está mostrando um pouco como é que a gente então entende que a gente vai conseguir conduzir essa formação para chegar, né, nesse universo tão grande que a gente tem de profissionais. Então a gente vai ter uma equipe no nível central, aqui na EPF, na Escola de Formação de Professores, que vai ter... aqui a EPF ela é dividida hoje entre uma gerência de formação continuada da equipe gestora e uma gerência de formação continuada dos professores, né? Como é que chama? Dos professores regentes. E tem também uma gerência de formação inicial que é para lidar com os professores ingressantes, aqueles professores que ainda estão em estágio probatório, né, e ainda tem crédito. São essas 4 áreas. Mas, basicamente, aqui a gente está falando mais da ação da gerência de formação de equipe gestora e da gerência de formação de professores regentes, tá? Então, essas equipes é que vão estar quinzenalmente, uma vez por mês, formando os formadores que estarão no nível da CRE, tá? E, claro, também fazendo formação à distância, totalmente remota, para aqueles professores que não têm blocagem, né? A gente não consegue trazer eles presencialmente para as regionais, né? Para algum polo de formação regional, por uma dificuldade ali de organização da escola para garantir blocagem, a gente garantir essa organização e essa formação presencial para todos. A gente vai mostrar para quem que a gente vai conseguir garantir e para quem não. E aí eles formam os formadores nas 3, a gente vai fazer ainda uma seleção para essa equipe de formadores, está no nosso planejamento, mas ainda não conseguimos soltar o edital, para ter uma equipe de formadores no nível regional, para que esses formadores, formados pela equipe de formadores do nível central, realizem as formações presenciais com os professores, CPs, PAs, POs e professores regentes nos seus polos, né? E a gente ainda vai ter esse ano um outro programa, esse conduzido por outra subsecretaria, que é a SUBAI, que é a Subsecretaria de Articulação e Integração da Rede, que é essa gestão para resultados de aprendizagem, que vai ter uma equipe de acompanhantes, tem uma equipe no nível central, lá na SUBAI, e equipes nas regionais, que vão fazer todo o monitoramento das políticas em geral, ou seja, eles vão acompanhar as unidades de ensino para entender se tudo que a gente está planejando de formação, mas de todo o resto também está chegando, como está chegando, com vários indicadores, com visitas semanais, quinzenais ou mensais, dependendo de como a escola está. Né? Se ela está precisando de mais apoio, visitas semanais, menos visitas quinzenais, e quem está já andando sozinho, andando bem, visitas mensais. As lideranças pedagógicas, acho que a gente vai falar desse detalhe depois, então pode passar. Então aqui, gente, a distribuição dos formadores por CRE, então aqui foi a forma que a gente conseguiu quantificar e dimensionar a equipe de formadores que a gente vai selecionar por CRE a partir desse edital. Então serão, né, uma média de 5, 6, 7, a menor CRE que a gente tem é a 11ª, então ela só vai ter 4, o restante 5, 6 ou 7 formadores. E o percurso por formador, né, então a gente vai ter, eles vão ser formados pelos formadores do nível central, né? Aí eles passam a ter encontros com quem eles estiverem formando e tem diferentes periodicidades, 2 vezes por mês, 1 vez por mês, tem encontros presenciais e também eles acabam também acompanhando um pouco tudo que está acontecendo na plataforma, porque todas essas formações que a gente vai oferecer, elas vão estar também na plataforma da EPF, porque é tudo semi-presencial, então tem todo o conteúdo ali na plataforma e esse formador vai acompanhar o percurso de cada um dos seus formandos, tá? Tem que fazer toda essa parte aqui remota também, é isso, então tem vários encontros presenciais, tem uma parte remota, tem os diferentes públicos, mas acho que no outro eu consigo explicar um pouco melhor. Não, é o outro. Isso. Então, para explicar um pouquinho melhor a síntese das formações, é isso que a gente mudar. Eu não gosto desse termo grupo prioritário, tá? É grupo presencial, é o presencial. Esse é o que vai fazer o semi-presencial e o próximo slide que está não prioritário. Ninguém é prioritário, não prioritário, todo mundo é prioridade pra gente. Então, eu tinha mudado, mas acabou. É a versão. Oi? Por favor. Pelo amor de Deus, ninguém tira foto. O grupo, esse aqui é a formação semipresencial e o próximo slide não é o não prioritário, é a formação remota, que é 100% remota, tá? Então esse grupo aqui da liderança pedagógica vai ter
4 horas, 2 vezes por mês, 4 horas cada, então 8 horas por mês, mais 6 horas por mês de encontros, né? 8 horas presenciais, 6 horas de formação assíncrona, tá? Oi? Subiu a soma, a gente atualiza e manda para vocês depois, sem os prioritários. Professores de educação infantil, que a gente não consegue blocar, né? Vai ter basicamente o encontro na escola, né? Com o seu próprio PA. Professores alfabetizadores, primeiro e segundo ano, vão ter encontros com o formador da CRE e semanal na escola. E encontros assíncronos, né? Formação assíncrona de 4 horas por mês, somando ali 84 horas. Essa é a carga horária total do ano letivo público. A gente blocagem faz sentido para vocês, gente? O que é blocagem? Blocagem é porque essa questão do 1/3, né? Nossos professores, pela lei do piso, têm direito a 1/3 da sua jornada para planejamento, formação, tudo que não é regência, né? Tudo que está fora do momento em que ele está realmente ali com o aluno em sala de aula da matriz. E aí, isso pode ser organizado de várias formas pela escola, no momento que a escola organiza o horário. Quando a gente chama de blocagem, é quando a gente quer que a escola separe um bloco bom, um turno de carga horária só para esse momento que o professor não está em regência, que é para ele ter tempo suficiente para se deslocar até algum lugar, que ele possa estar numa formação presencial. Então, por exemplo, nesse dia, ele pega um dia de um professor P2 ou PF anos iniciais, né? É difícil falar em cima dele, tá? Não, aqui é do. É de lá de cima, o projetor. É esse aqui não? Não. E aí, ele nesse momento da blocagem, por exemplo, se é um dia, ele consegue, ao invés de se deslocar para a escola, que ele faria esse deslocamento normalmente, ele se desloca para o local de uma formação. E aí ele tem um turno inteiro para estar numa formação, por exemplo, uma vez por mês ou 2 vezes por mês. Aqui a gente tem algumas cargas horárias diferentes, né? Então, a gente tem um foco muito grande no professor alfabetizador. E na resolução que a gente publicou da matriz curricular para 2022, a gente colocou na resolução essa orientação de que na hora de organizar o horário da escola, fosse priorizada a blocagem dos professores do primeiro e segundo ano. Porque essa questão de conseguir blocar depende muito da disponibilidade de carga horária dos professores que permitem a blocagem, ou seja, os professores 1, que é a educação física, arte e inglês. Então, como eles podem dizer, eu só tenho esse dia para dar para a escola, uma coisa assim, porque eles são 16 horas, às vezes eles só dão 2 dias de disponibilidade para a escola. Aí você vai priorizar o primeiro e segundo ano para garantir que esses professores, pelo menos, vão poder participar da formação desses momentos de formação presencial realizados pelos formadores das creches, tá? Aí, professores de turmas com alunos no nível 1 de leitura, a gente também está priorizando aí a formação sem garantia de blocagem, mas uma formação bem direcionada, né, para os professores que têm uma grande parte, né, um número grande de alunos que ainda não estão alfabetizados e deveriam estar, porque é do 3º ao 5º ano, e aí a gente vai ter uma olhada específica para esse professor e uma formação específica para ele, sem o encontro presencial na CRE ou no polo, né, de formação, mas vai ter assíncrono. E professores do 6º ano Carioca e projetos, Carioca 1, Carioca 2 e Travessia, também tem blocagem. Então, esses que estão verdinhos ali da blocagem são professores que a gente vai conseguir garantir esse dia, digamos assim, para eles participarem de uma formação e poderem, então, ter formação semipresencial. Semipresencial não vai funcionar ali, porque nem todos que estão aqui são semipresencial. Porque os dois que não têm blocagem. Mas aqui, na verdade, a gente só não tem educação infantil. Não, educação infantil também não. Porque ela tem que fazer uma das coisas. Mas não vai ser. Não vai ser presencial. Eu só estou pensando no nome, porque eu não quero chamar de grupo. Eu vou botar formadores regionais ou formadores formadores do nível central. Isso, ótimo. A outra fala. Obrigada.
resolvemos um problema semântico. Obrigada. Você vai passar para mim? Obrigada. Pode passar. Desculpa, não, eu não tinha terminado, perdão. Vamos voltar. E foi para frente. Isso. Também na EJA a gente também tem blocagem, é sexta-feira a blocagem da EJA, né? E aí eles também conseguem ter encontros presenciais, semanal na escola. Professores de educação especial são os professores de sala de recurso, na verdade, e das classes especiais também. São os 2 professores que também têm blocagem garantida e vão conseguir ter formação no nível pelos formadores das regionais. Agora sim. E aí a gente tem ainda que não é uma prioridade, são os professores que terão formação direto com os nossos professores daqui, os formadores do nível central aqui da EPF, de forma remota, e a gente está tentando colocar alguns encontros síncronos também. São os professores do 3º ao 5º, fora os das turmas com maiores níveis de nível 1 de letramento, os professores do Fund 2 todos, aí todas as disciplinas, etc. E os professores de TU, que esses têm condições bem melhores até de ter blocagem, de estar presencialmente. E aí, claro, não são todos os de TU, porque no TU tem 1º e 2º, tem toda aquela outra situação, né? É mais a parte diversificada aqui, que eu acho que é melhor a gente colocar. São os professores que estão atuando, que inclusive nem é só na escola de TU. Todos os professores que atuam na parte diversificada do currículo, a gente sente essa necessidade, né, de oferecer uma formação maior, porque assim, a gente coloca lá na matriz, né, roda de leitura, mas as pessoas às vezes não sabem exatamente o que fazer nesse momento da roda de leitura, né, e precisa de uma orientação. A gente já produziu algum material, documento orientador, mas a formação dá um suporte maior, obviamente, para eles, e eles também podem trocar boas práticas entre si, então é algo importante a gente oferecer também. Pode passar. E outras formações, né? A gente tem aí formação para o articulador pedagógico no cotidiano escolar. Você quer falar um pouquinho, Morgana, desse? São os professores novos, a gente está entendendo, né? Você bem, Maria. Na realidade, esse ano nós tivemos uma mudança na gestão das escolas, né? E nós temos muitos coordenadores que estão entrando pela primeira vez nessa função. Então, esse curso, que vai ser um curso, a gente está chamando de um curso básico, digamos assim, que é para esses coordenadores que não têm nenhuma experiência poderem entender um pouco da sua função, das suas atribuições, né, da base mesmo do trabalho de coordenador pedagógico. Então, seria totalmente uma plataforma, é um curso para esse grupo, né, digamos assim, obrigatório, mas também ficará aberto para aquele coordenador que desejar entrar e rever o material, né, rever toda uma posição. Então, esse é o grupo. O ciclo básico de formação continuada da educação especial é a mesma coisa, é um curso também básico que a gente chama, para quem está um professor que pela primeira vez, né, está lidando com um aluno público da educação especial, está entrando numa sala de recurso, também é um curso que, se fosse na instituição, a gente diz um nivelamento, né? É um curso de nivelamento onde você vai trazer essa discussão básica, né, desse segmento, para que ele possa, a partir dali, entrar nas formações já no mesmo nível de discussão um pouco que um outro professor que já tem uma atuação, que já trabalhou nessa função, pode ter. Então, por isso que a gente chama de base também. E como nós temos, né, bastante estagiários atuando, né, com o público da educação especial, né, o público-alvo da educação especial, a gente também está trazendo uma formação para esses estagiários, né, para que eles, ao fazer esse trabalho, a gente tentando qualificar um pouco mais essa mediação, trabalhando com ele também. Funções, o que é esse aluno da classe especial, o que é esse aluno incluído, né, o que é esse aluno público da... A gente fala de máscara, é terrível, né? Nossa! Esse público-alvo da educação especial, como é que ele está, o trabalho que você tem, a rede de apoio que você tem para esse aluno, né? Então, a gente está chamando aqui de um ciclo base também de formação de educação inclusiva para esse estagiário, tá? E a gente também está tendo esse curso, que também é alfabetização, leitura e escrita, que é para o estagiário e o assistente do projeto Tempo de Aprender, que é uma parceria com o MEC, né? Para as turmas de alfabetização, e que a gente também vai estar apoiando os estagiários que vão estar ajudando nesse reforço escolar junto a esse grupo. E os assistentes também. Então,
essas formações aqui, todinhas, né, em AD, porque a gente sabe também que a gente tem uma alta rotatividade, né, quer dizer, todo mês você recebe estagiário novo, grupo novo, e esse material vai estar lá permanentemente para esse grupo novo que está chegando poder estar se formando, ok? Obrigada, Morgan. Nossos parceiros, né? Então, o parceiro do Espaço de Ser, que é uma carga horária de 8 horas, vai oferecer formação para os professores que vão receber esse projeto, Espaço de Ser, que é um projeto de educação socioemocional, que a gente já tem na rede há 2 anos, 19, 20, 21, 3 anos. 3 anos. Que 20 pula, né? Mas bem, está desde 2019 para segundo e terceiro anos, né? E aí a gente agora está expandindo para segundo ao quinto, sexto carioca e os projetos, travessia, carioca 1 e carioca 2. Então a gente teve uma receptividade excelente esse projeto na rede. Não sei se vocês já chegaram a ter contato com o Geraldo e o Tomás, que são os personagens do material do segundo e terceiro ano, fazem muito sucesso na rede e entre os alunos principalmente. E a gente, né, viu a importância de trabalhar essa temática, né, da educação socioemocional. Sempre foi importante, eu já estava na BNCC muito antes da pandemia acontecer, mas é claro que com a pandemia isso se tornou ainda mais crítico assim, e urgente, né, para a gente trabalhar nas nossas escolas. Então a gente entendeu que faria sentido expandir para outros anos. E esses anos que a gente acabou optando, são anos assim, a gente já queria ter botado na rede inteira, né, mas é aquela coisa, o Fundo 2, né, o Centro Fundamental 2, ele tem um desafio ali de quem seria, em que momento seria que professor poderia, né, assumir a responsabilidade por trabalhar essa temática. Então isso traz um desafio bem maior do que para os anos em que você tem um professor regente, né, que é generalista, e aí consegue inserir isso no seu planejamento de forma muito mais tranquila do que quando você seleciona ali, vai ser o dia, né, qualquer disciplina, e aí não necessariamente ele quer, ou tem vontade, ou tem, né, entende realmente e abraça a ideia de trabalhar isso na escola. Então a gente optou por aguardar um pouquinho mais, ver como é que vai ser essa primeira experiência com o Espaço de Ser no Fundo 2, né, que a gente está começando pelos projetos, Travessia, Carioca 1 e Carioca 2, onde a gente tem um professor generalista, então consegue ter um momento para trabalhar isso. E aí vai ver também a receptividade dos adolescentes ao material, o material com uma outra linguagem, tem vídeos, tem uma linguagem bem jovem, que a gente espera que seja bem recebido, mas a gente vai, de fato, aproveitar esse ano para estudar bem isso, né? Lu, me ajuda aí, né, nisso, para a gente ver como é que a gente faz para trazer para todo o Fundo 2, porque a gente sabe que para os adolescentes, eu entendo que, é claro que isso, como tudo na vida, quanto mais cedo você começar, melhor, mas a adolescência é um momento em que essa temática acaba sendo ainda mais relevante, mais importante para a gente entender, para ele conseguir trabalhar esse projeto de vida dele, entender quem ele é no mundo, né, e trabalhar todas as suas questões socioemocionais. E a gente sabe que a gente está trazendo aí um novo ensino médio, que é outro desafio gigantesco para o aluno, né, para o adolescente, que vai ter que, né, fazer escolhas muito cedo, e quanto melhor a gente conseguir trabalhar essa questão da autonomia, do protagonismo, do projeto de vida e as habilidades socioemocionais no Fundo 2, a gente vai ajudar ele a conseguir se sair melhor nesse novo ensino médio também, né? Então, os nossos parceiros, estava só a última slide, né? A gente tem aí o complexo de formação de professores também, que está entrando com uma parceria. Mas o complexo nem está aí. Eu não tenho uma carga horária específica, né? Na realidade, a gente tem uma parceria com a UFRJ desde 2018, começou no final de 2017, né? O projeto até que foi deslanchado, né? Idealizado pelo professor Antônio Novo, que a gente trouxe esse ano na jornada de pedagógica, que é no início de fevereiro. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, né? Está no YouTube, quem quiser, foi ótimo. Está no YouTube lá da Paulo Freire, a gente pode ver. Então, assim, que justamente é pensar, né, em algumas escolas, nessa integração entre a universidade e a escola, né, do ensino básico, né? O complexo ele tem essa função de trazer essa interlocução, né, direta do professor com a universidade, e a universidade apoiando esse professor, não como aquela instituição que sabe mais, que vai trazer o complexo, é justamente essa parceria da igualdade, né, da construção desse conhecimento. Nós temos 48 escolas que fazem parte do complexo de formação,
mas a gente não tem uma formação específica, assim como a carga horária como a gente colocou aqui. Por quê? Porque cada escola vai construir o seu plano de formação de acordo com as suas necessidades e as parcerias que a instituição pode oferecer. Então a gente tem dentro do complexo, não fica restrito só à faculdade de educação, né? Todos os centros, né, da universidade estão apoiando as escolas e cada escola vai desenhando ali junto com o seu acompanhante da universidade esse projeto de formação muito específico de cada unidade, tá? Por isso que a gente não colocou ali como uma categoria nem com carga horária, porque não existe um curso com a carga horária específica, né? Já que cada uma das escolas pode trazer diferente. As outras parcerias são parcerias que a gente tem para educação de jovens e adultos, né? Cursos pequenos, né? Que a gente veio com 40 vagas, mas é um curso maior de especialização para os nossos professores. Então, professores regentes, né? A gente é com a UERJ, com a FRJ, com a Rural, né? E atendendo a área da 10ª CRE, pensando nisso, né? Quer dizer, a proximidade da própria universidade com a região ali da 10ª CRE. Então, a gente tem toda uma formação voltada de especialização para esses professores da educação de jovens e adultos, tá bom? Na realidade, assim, a gente trouxe aqui hoje assim, um panorama, né, dessa formação, mas a gente sabe que outras coisinhas, né, acontecem ao longo disso tudo. Muitas coisinhas, né, que a gente até já está no nosso planejamento, mas que vão acontecendo de uma forma muito mais pontual, atendendo algumas necessidades que vão surgindo aí. A gente também acabou não colocando aqui, e talvez coubesse, né, mas está no nosso calendário pedagógico, que está no site, essa organização das semanas, né? A gente acaba organizando os eventos ao longo, claro, que é uma coisa que ano passado eu até a gente acabou não publicando no início do ano porque a gente estava com muitas dúvidas em relação ao momento que a gente estava vivendo de pandemia, né? Se a gente ia conseguir fazer, não ia conseguir fazer, quando ia conseguir fazer, como, etc. Esse ano, com mais previsibilidade, a gente conseguiu organizar isso melhor e já colocar no calendário pedagógico as nossas semanas de educação infantil, de educação inclusiva, que a gente está vendo como momentos, né, de culminância ou de intensivões aí da nossa formação continuada, né, que ela acontece ao longo do ano, mas tem esses momentos aí que até ajudam a gente a mobilizar, a motivar, dar uma mexida aí ficou quente rapidamente, né? Na motivação dos professores em se manter engajados na formação continuada, que a gente sabe que esse é o momento que a gente consegue trazer pessoas de fora para falar, né, fazer uma coisa um pouquinho mais, um evento realmente como parte do nosso processo de formação. Obrigada, Morgana. Acho que era isso, gente. Aí. Então, pessoal, vocês viram que a secretaria é muito grande, né, 1.543 escolas. Evidente, é como vocês falaram, isso é o básico do básico, porque acontece 1000 coisas que eu vivo lá no dia a dia e que nem foi falado aqui, que vai focar na formação do professor. Isso é o que é básico, é o que a gente vai trazer aqui para se discutir. Evidente que a Teca, né, como subsecretária, ela trouxe uma visão macro, né? Para a gente, depois de detalhar, a gente vai trazer os coordenadores, né, os diretores, gerentes, né, para conversar com vocês e a gente vai explorar para ver o que é que o conselho pode dar, fazer de indicação. Olha, nós vimos isso aqui, a gente pode chamar a Teca outra vez para poder discutir o que a gente pode indicar, para não fazer uma indicação que não tenha sentido, né? A gente quer indicar alguma coisa que faça sentido e que vai realmente ajudar. Então, eu acho que muita gente está cheia de provocações, né, para poder perguntar para a Teca, né? Eu não vou fazer algumas porque eu sei a resposta, né, e estou do teu lado. Eu vou abrir para as perguntas. As inscrições a Conceição vai anotar, Virgínia, e façam mesmo. Olha só, não tem perguntas. Eu estou com vergonha de fazer uma pergunta porque não sei, eu não entendi direito o que ela falou. Pergunte. Nós somos um conselho e precisamos entender como funciona a educação do nosso município, né? Então, não fiquem tímidos de perguntar aquilo que não está entendendo bem, né? É evidente que tem pessoas que trabalham na Secretaria de Educação
e tem gente de fora. Então é natural. É a pergunta que todo mundo já sabe. Pode fazer à vontade. A Teca está aqui para responder à vontade, responder tudo que for necessário. Ok? Então, Virgínia, uma vai puxando o outro, né? Eu fiz 2 inscrições. Olha, gente, eu vou pedir a colaboração de vocês. À medida que for passando a fala, vai junto o celular, tá bom? Para gravar a fala. Não é prêmio, não. Desculpa o cansaço, aí deu tilt aqui. Sua primeira, né? Oi, Teca, tudo bom? Eu ia brincar com você que você já é quase do conselho, né? Porque já é a segunda ou terceira vez que você está aqui. 14ª conselheira. 14ª, pois é. Exatamente. A temática da formação é uma temática que eu gosto bastante, porque eu trabalho, né, com formação de professores. E, inclusive, trabalhei na rede, né, na terceira CREA e na SME. Então, é uma coisa muito próxima, né, da minha vida. E eu venho me preocupando muito com a questão da alfabetização. Porque era um problema que a gente já tinha, já era nosso, né, da educação brasileira. E aí veio a pandemia. E aí tudo que já não estava, né, que já estava complicado, piorou 3 vezes mais. E aí você estava falando, é muito engraçado, né, como o conhecimento a gente vai juntando, né, as informações e vai pensando junto. Eu lembrei aqui de uma escola que eu trabalhei, eu conheci a Morgana lá. E eu tive uma turma na época era 4ª série, porque eu sou cringe, né? E os meus alunos tinham 16 anos na 4ª série. Pois é. E aí o que acontece? Eu estava recém-formada, estava no início da graduação em pedagogia. Poderia ter sido uma história muito triste. Só que eu fiquei muito, assim, intrigada. Como eles eram tão inteligentes e estavam com 16 anos na 4ª série. Sendo que eu tinha terminado normal, o antigo normal, formação de professores com 16 anos. Eu fui uma aluna muito bem sucedida. Eu fui aquela aluna que já chegou alfabetizada na rede no primeiro ano, na época, né? Alfabetizava na 1ª série, na verdade. E a professora me adiantou, eu fiz 2 anos em um, então eu terminei com 16 anos o curso normal. E, enfim, por que eu estou te contando essa história, né? Você entrou em sala da aula para a 4ª série com 16 anos? Não, eu entrei com 21 anos, eu fiz 21 anos naquele ano. Mas assim, a gente tinha uma idade muito próxima, eu tinha 2 alunos com 18 anos na sala. E tinha um aluno que ele era assim, visivelmente apaixonado por mim. Eu dava aula e ele ficava assim, olhando para mim. Era uma idade muito próxima, né? Muito próxima. Mas por que eu estou te falando isso? Eu comecei a buscar na documentação, porque eu fiquei intrigada. Por que eles estão com 16 anos aqui? Quando eu peguei a ficha branca, estava lá, 101, 102, 103, 104, 105, sei lá. Né? Aí você via que eles tinham feito a 1ª série por muitos anos. E aí eu fui perguntar o que tinha acontecido. Aí me falaram, na época, de um projeto que era turmas de 10 anos ou mais, e que esses estudantes, eles tinham sido alunos dessa turma. Por que eu estou te falando isso tudo? Eu acho que, assim, as turmas de correção de fluxo, né? Eu sou pesquisadora de avaliação. Elas são um mal necessário, muitas vezes, porque esses resultados são produzidos na escola. Claro que eu não vou discutir isso aqui, porque o assunto é complexo, tá? Não vou entrar nisso, mas é uma realidade que é produzida na escola. Aquela turma, né, juntaram aqueles garotos, aqueles adolescentes numa turma, porque esses meninos tinham ficado reprovados muitos anos na escola. E não estou falando mal da formação das pessoas. As pessoas fazem aquilo que elas acreditam. Muitos colegas reprovam os estudantes acreditando que aquilo é o melhor, e muitas vezes as pessoas não têm acesso a um outro tipo de discussão, não conseguem olhar para aquela situação de uma outra forma. Né? E foi um projeto diferenciado, inclusive na formação de professores, e dessa volta toda para chegar onde eu queria. Né? Porque o professor, ele tinha, quando ele não tinha 2 matrículas, ele tinha uma matrícula só, ele ganhava hora extra, ele ganhava uma dupla regência, ele tinha horário de planejamento.
né? E ele tinha todo um trabalho voltado para as crianças que era muito interessante, muito mais prático, né? Muito mais próximo da vivência deles e delas. E eles se alfabetizaram assim. Eu não sei como é que a gente vai dar conta desse nó, não, Teca, estou sendo bem sincera para você. Mas como eu também fui alfabetizadora, né? Foram 19 anos, eu fiz de tudo nessa rede, né? E é uma temática que eu gosto bastante, né? Eu fico pensando como é que a gente vai dar conta num momento em que a gente está em crise econômica, e isso atravessa a existência das pessoas, né? De forma direta, dos nossos estudantes, das famílias. E com essa questão da saúde que está bem melhor, é lógico, mas ainda não está totalmente resolvida. Eu não sei se seria o caso da gente buscar algumas iniciativas. Essa rede é uma rede que tem uma história muito grande, né? E tem coisas que deram muito certo, né? Talvez seja uma alternativa, talvez seja, a partir dessas vivências, pensar outras questões, até porque os tempos são outros, né? Isso foi lá nos anos 90, né? Hoje em dia a gente tem outras demandas para dar conta, mas eu acho que, você mesma falou, né? Que nós temos aí esse investimento, né, do primeiro no segundo ano do ensino fundamental, mas que também tem um olhar voltado para os estudantes dos outros anos, porque também é uma queixa muito recorrente dos professores, né, de que muitas vezes o garoto não chega alfabetizado lá no 6º ano, né? Quem trabalha de 6º ou 9º ano sabe que eu estou falando, não estou falando nenhuma bobagem, né? Então, eu não vejo outra forma que não ser. Eu sei que é complicado, porque você estava falando realmente, né? Como é que a gente traduz, né, o investimento que é feito na formação em resultado. Eu ia até brincar contigo que é a mesma coisa que a gente fala na avaliação, que a avaliação não é só resultado, a gente valoriza o processo, mas, poxa, o resultado também tem que aparecer, né? Porque não adianta nada se não aparecer, né? Então, é complexo isso, né? É muito complexo. Mas a gente precisa investir, né, nessa situação. E isso, se a gente já tinha um problema sério, e é um problema social também, porque isso afeta diretamente a vida das pessoas, né? Eu penso que a longo prazo, com essa situação da pandemia, isso tende a piorar. Então, eu queria provocar nesse sentido, né? Uma outra questão, acho que talvez o Luiz queira falar sobre isso, porque ele vem colocando bastante a questão da relação da universidade com a rede pública, e nesse sentido já coloco aqui a minha mão de obra à disposição. Né? Pois é, não esqueci de você não, né? Porque eu acho que é isso, a gente precisa estar mais próximo e de uma fala que chegue ao professor, porque muitas vezes tem um academicismo que não faz muito sentido. E para encerrar, porque eu já estou falando muito, eu quando voltei à universidade para estudar, eu fui da linha de pesquisa que eram os estudos do cotidiano e da educação popular. Por que eu fiz isso, né? Por que eu fui fazer mestrado, doutorado? Porque eu queria ser uma professora melhor. No compromisso que eu tenho com a educação pública, com essa rede que eu fui aluna e que fui professora, né? Então, eu queria ser uma professora melhor para esses estudantes que às vezes chegam lá com 16 anos na 4ª série, né? Que pegam uma menina, que eu era uma menina, né? E como é que eu podia ser a professora que eles precisavam, né? Eu acho que é isso. E foi tão bonito isso, porque eu digo que poderia ter sido uma história triste, mas não foi. Essa escola, eu fico arrepiada de falar, foi uma escola em todos os sentidos na minha existência. Se hoje eu estou na universidade, no programa de pós-graduação que é conhecidíssimo na área de educação, foi porque eu tive essa turma aí, na Escola Municipal Sergipe, lá na Quinta Crema. Tá? Só antes de você responder, eu vou pedir para que todo mundo tenha oportunidade de falar. Eu pedi que a ficasse 2 minutos, né? Eu sugiro para que até a Desculpa pelo meu... Não, foi uma aula, mas só para dizer do tempo. E outra coisa, nós combinamos não falar de informação inicial, porque isso seria uma coisa que a gente levaria para o secretário, não ficar de informação continuada, né? Eu nem falei para a Teca sobre isso, né? Essa informação inicial, a gente vai discutir com os professores universitários, você, o Luiz, mas com o secretário que está fazendo a sessão só para isso. A gente vai falar formação continuada e, por favor, faça perguntas assim
Sim. Fica uma proposta aí na questão da alfabetização na perspectiva da formação continuada, tá? Teca, eu posso passar para a Simone, na segunda fala, se você quiser, você intervém, pode ser? 2 a 2? Boa tarde. Simone, eu sou representante do CEP, eu sou fui professora da FARED por 27 anos, acabei de me aposentar, sou mãe de aluno da escola, morador de comunidade, então sei bem o cotidiano da escola, né? Eu tenho um problema. Eu sou disfônica. Eu não tenho coragem de tirar. Vou tentar aumentar o... não consigo. Eu bloqueio. Sim. Professora por 27 anos nessa rede, sou mãe de aluno de escola ainda, minha filha é de turno único, escola de turno único. E estive na educação especial a maior parte desse tempo. Sou professora desde os 20 anos, né? São 32 anos de magistério. Só você falou sobre aquilo da formação inicial, eu senti que elas já fizeram isso quando a gente falou em formação inicial naquela sessão, e aí você fez aquela observação, elas colocaram como formação de base. Foi isso que está ali? Nenhuma formação inicial do Isso, não, mas aquilo que a gente estava tentando falar e usou a expressão formação inicial, na verdade é isso, da base. Diz, entrar e já ter uma formação de base. Eu acho que elas deram conta naquele momento em que... Sim. Ele já vem formado, a gente vai dar uma capacitação aqui. Isso, A formação inicial, quando eu falo, é a formação da universidade. Esse tema não... Isso, eu entendi. É porque naquela sessão a gente, quando falou, na verdade, quando a gente falou em formação inicial, a gente estava querendo dizer isso, que elas conseguiram traduzir bem. Chamar de formação básica assim que chega. E aí, as minhas perguntas, gente, falta de... Não, logo, seguindo a sequência da apresentação, eu tive a dúvida sobre essa formação que vai ser atribuída, né, que vem em cascata, desde o nível central, para chegar na base, dada pela equipe, que vocês chamam a equipe pedagógica. Mas vocês... desculpa, eu anotei, mas já perdi aqui. Que é formada pelos CPs, pelos POs e pelos PAs. E nas unidades em que esses elementos não existem, e não são poucas, como chega? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda, esses formadores, porque vocês falaram, tem formadores no nível central, formadores no nível regional, e esses formadores que são PA, PO e CP, quando eles existem nas escolas, eles estarão em regência também? Dada a grande falta de professores, eles estarão em regência de turma também? Ou essas pessoas serão tiradas da regência para a formação dessas equipes? Isso aqui também é uma falha minha que não olhei no calendário. Essa formação no local de trabalho que vocês falaram, ela está no calendário? É que eu não observei. Está no calendário essa formação que vocês falaram que vai acontecer no próprio local de trabalho? Se está no calendário. Tá. Você falou de aproveitar a blocagem, porque assim como eu fui a há muito tempo, a gente tinha um dia específico que a gente se deslocava para a formação, então eu entendi que é dessa forma também, porque a gente já tinha um dia específico. Isso acontece da mesma forma, e quando a lei do 1/3, que ela fala em trabalho extra-classe, sem interação com o aluno, não determina exatamente o que vai ser feito nesse período, mas fala que não tem que ter interação com o aluno. Mas aí a gente vai entendendo que é para fazer tudo aquilo que a gente faz como mágica, né? Porque a gente não tem tempo de fazer. Faz a blocagem, eles vão se deslocar para um local determinado pelo nível central, ou assim, se aquela pessoa se inscrever numa pós-graduação, ela pode... Não, imagina. Em que existe um número do documento que informou as unidades sobre essa priorização da blocagem? Resolução 297. Eu já anoto aqui. Em algum momento você estava falando sobre a formação dos estagiários, aquela formação básica para os estagiários, você falou assim, e assistentes. O que são assistentes? Assistentes da organização. Aquilo que
Sim, eu vi a inscrição. Tá, eu já estava de licença, eu não... Então já entendi do que se trata. Tá, eu tinha essa dúvida. Só isso mesmo. Eu acho, a gente tenta sempre resgatar, né? Porque a Morgana sempre fala que os CIEPs, eles foram, né, verdadeiras escolas para os professores e que naquela época existia uma formação continuada que de fato era efetiva, né? Era mais, e tinha muito esse foco no CP como formador, né? Na escola como local de formação. Então isso a gente tenta sempre resgatar. E o nosso olhar, assim, pelo menos a SUBE, né? Ela olha muito para o que a rede já fez, né? E tenta sempre resgatar e conversar sobre aqueles projetos que funcionaram e por alguma razão foram descontinuados para tentar resgatar, né? E respeitar toda a memória, todo o histórico da rede, né? Esse projeto 10+, a gente já falamos algumas vezes, né? Tem vários, né, que já foram feitos de alfabetização, então a gente está sempre tentando retomar e ver o que a gente pode resgatar. Eu não apresentei aqui, mas a gente vai lançar ainda um programa chamado Rio Alfabetiza, que é o nosso... A gente tem um programa guarda-chuva, que é a nossa grande política guarda-chuva da SUBE principalmente, mas da Secretaria como todo, claro, que é o Rio Aprende Mais, que é essa questão sempre de a gente trabalhar muito alinhado, currículo, material, formação, avaliação. Mas aí o Rio Aprende Mais tem uns filhotes, assim, que é para trazer esse foco. Então a gente tem muito esse foco na alfabetização, então um filhote do Rio Aprende Mais é o Rio Alfabetiza, que a gente ainda vai lançar para dizer o que para além de tudo que a gente está fazendo para todos, o que para além disso a gente vai fazer voltado para a alfabetização, tá? E aí a gente vai trazer nesse programa. Assim que a gente lançar, a gente pode marcar, eu vim aqui apresentar também. E o outro filhote do Rio Aprende Mais é o Reforço Rio, que aí é para atender aqueles anos para além da alfabetização, mas esses alunos que de alguma forma ficaram para trás e a gente precisa fazer algo a mais, né? Trazer mais tempo, mais recurso, né? Um olhar mais atento a eles. Então esses dois projetos, digamos, filhotes do Rio Aprende Mais, e basicamente tudo que a gente apresentou aqui, todo esse eixo de formação continuada, é um dos principais eixos do Rio Aprende Mais, né? E aí olhando para todos os anos. Quando a gente for falar do Rio Alfabetiza ou for falar do Reforço Rio, aí o que vai vir daqui é só a formação específica para o primeiro e segundo, a formação específica para os professores do terceiro ao quinto, que tem um número maior de alunos que precisam ainda ser alfabetizados, a formação para os assistentes de alfabetização e estagiários, no caso da escola que não tiver o assistente de alfabetização, então vai ter todo, e aí o que mais a gente conseguir emplacar aí para esse foco na alfabetização, que a gente tem algumas ideias. Oi? O Travessia, acho que no Rio Alfabetiza a gente não deve falar do Travessia não, mas na sua fala o Travessia é importante. Para endereçar, a gente tem projetos no Fundo 2, né, para lidar com a defasagem, uma parte para lidar com a defasagem em idade série, que são os cariocas, Carioca 1 e Carioca 2, e um projeto para lidar com essa questão da defasagem de aprendizagem, que em alguns casos chega a ser isso, você chegar a um aluno do 6º ano que não sabe ler e escrever. E aí você precisa realmente atendê-lo de outra forma, né? Não dá para colocar no 6º ano regular e achar que com 8 professores mudando, né, entrando, um saindo do outro e tal, esse aluno vai conseguir acompanhar alguma coisa. Não vai. Então, o Travessia é um projeto, né? Aquela ideia de ter um professor só, que fica, né, todos os dias com o aluno, ou, na verdade, 4 dias na semana, porque tem a blocagem, mas ele fica acho que a gente separou quais dias da blocagem, nem lembro, quarta e quinta, Travessia? Travessia é na quinta-feira. Então a blocagem do Travessia na quinta-feira para esse professor que está segunda, terça, quarta e sexta, com o aluno poder ir fazer a formação do Travessia, né, voltado para esse trabalho de alfabetização no Fundo 2. Trabalho que a gente gostaria de parar de fazer um dia, né, Lourdinha? Complicado, ficar fazendo, né? A gente... Eu também. Temos que ter fé e esperança. Então, assim, acho que está muito alinhado. O nosso foco é na alfabetização, assim, esse é o nosso grande desafio. Na hora de lançar o Rio Alfabetiza e de lançar o Reforço Rio, a gente vai trazer os resultados da Prova Rio. Foi a avaliação externa que a gente fez ano passado, que a gente avaliou o primeiro, o terceiro e o 7º anos.
Então a gente vai trazer toda a defasagem do primeiro, né, vai mostrar quais foram os resultados e trazer a proposta do Realfabetiza como uma resposta a essa realidade encontrada, a esse diagnóstico que a avaliação externa traz, né, que a prova Rio traz. Mesma coisa Reforço Rio, né, o resultado do terceiro e do sétimo vai ser o mote para a gente lançar todo o projeto de reforço, né, o que a gente vai fazer para resgatar. E realmente, assim, a gente já viu, né, já teve acesso aos resultados. É desesperador a gente querer arrancar todos os cabelos da cabeça, mas a gente tem que, né, não se desesperar e sim agir, apoiar as escolas e os professores nessa retomada. Bem, aí a gente tem aqui as unidades sem CP, PA e PO, basicamente fica aí, o que a gente coloca é a liderança pedagógica, né? É claro que a liderança pedagógica a gente vê principalmente na figura do CP, PA e PO. A gente tem um esforço grande em ter isso garantido para todas as unidades. Como houve uma mudança de gestão recente, né, início desse ano, assumiram os novos diretores eleitos, a maioria indicou seu CP e fazia parte, exato. Então a gente está com menos problemas em relação a CP. PA e PO talvez ainda tenha alguns desafios, a gente tem que identificar, ver, né, como é que está. Mas assim, a gente está com problemas de carência gigantesco, fato, então eles estão entrando em sala, estão assumindo, estão, né, todo mundo aí se virando em mil para dar conta desse momento. Mas a formação continuada, ela precisa acontecer porque, assim, não são todas as escolas que estão nessa situação, não são todos os CPs que estão nessa situação, então a gente vai, né, a gente tem que tocar esse bumbo aí da formação continuada e a prioridade para que a política de formação seja preservada, né, e seja garantida. E o problema de carência é um problema que a gente está, a secretaria, né, está trabalhando firme para resolver, está empenhada, todo mundo, prefeito, secretário, Antoine, que é o nosso secretário executivo, estão mais do que dedicados a resolver esse problema. O local de formação vai ser determinado pela CRE, provavelmente, não pelo nível central, mas cada CRE vê qual é o melhor local para organizar a sua formação presencial. E eu já respondi sobre o documento que informou a priorização, que foi a 297, que é a resolução de matriz. Tá bom? Ok, Luísa. Próxima inscrita é a conselheira Maria José. Exato. Só um minutinho, Maria José. Você está inscrito, Luiz? Eu tô, mas é depois, eu acho. Não? Acho que é depois. É depois? Tá. Posso falar? Porque eu não sei se ela está ouvindo, porque ela agora está na água. Vou esperar um pouquinho. Boa tarde, então. Eu gostaria primeiro de agradecer sua presença aqui mais uma vez e fazer só uma pergunta mesmo, né? Sem maiores comentários, sobre o que você falou, de modelar a ação do professor, dele estar conectado com aquilo que a SME espera do professor. E aí, em cima disso, eu queria lhe perguntar como é que a SME, como é que vocês chegaram nisso que vocês querem que o professor faça. Se houve aí um processo de escuta dos professores regentes, ou mesmo das lideranças pedagógicas que vão receber essa formação para depois compartilhar. Queria saber como foi esse processo de escuta, né? Porque me lembra que já houve esse processo garantido por vocês na implementação da priorização curricular, né? Você mesmo veio aqui nos explicar sobre isso, que foi um processo bem interessante, que eu não sei se teve retorno. Você disse que daria um retorno à rede, o que seria ótimo, né? E aí eu gostaria de saber se houve qualquer coisa semelhante para se chegar nesse processo todo de formação que vocês estão querendo implementar. Você quer responder aqui? Eu só estou querendo ouvir ela, então eu vim até aqui, mas tem mais gente inscrita. Tem o Luiz Otávio. Mais alguma inscrição que eu não tenho identificado?
Então, Luiz Otávio, último inscrito, de quem responde bloco. Pode ser, Zé? Então, primeiro agradecer a presença da Teca também, mais uma vez aqui com a gente. E a minha curiosidade, né, como conselheiro, curiosidade não, a preocupação acho que é de todos nós aqui, e quando a gente fala de monitoramento, né, como é que você define indicadores, como é que a gente trabalha, né, exatamente, porque você comentou dessa pulverização de formações continuadas que a gente tem no Brasil. O Brasil tem, é o que eu costumo falar, de uns 20 anos para cá, isso ficou meio apaziguado, formação contínua, porque não era o papel do gestor fazer isso, é o papel da universidade fazer. Você tinha exemplos isolados no Brasil, alguns com êxito, outros não, mas isso está meio apaziguado, ficou meio na mão da gestão, tem que formar professor. Porque, literalmente, vamos combinar que muitas das vezes é formar um professor ali na formação continuada. Então, assim, essa pulverização que vocês estão tentando nessa ação dar uma organizada, isso é uma política intencional. Então, qual é a preocupação? Isso sair e na minha concepção, eu concordo, né? A impressão que eu tenho eu tenho concordância com esse formato de pensar algo de longo prazo, que tenha fundamentação, que tenha a escuta, né? Então, qual é a grande preocupação? Para você ter monitoramento e gerar indicadores que você possa trabalhar a partir daquilo, você tem que ter uma continuação. Isso não significa que amanhã o prefeito Eduardo Paes perde a eleição. Como é que você traduz isso em algo? Porque senão você vai ficar sempre enxugando gelo. Então, assim, quando se fala em monitoramento, a perspectiva dessa gestão, no sentido de transformar essa política de formação continuada em algo que a gente chama comumente de política de Estado. Como é que isso se discute com a Câmara de Vereadores, como é que se discute no âmbito da política, da grande política no Rio de Janeiro, né? Porque é um projeto muito audacioso no sentido de transformar isso é um pacto na sociedade para você resolver. É um passivo que tem. Você falou em angustiante, você vê aluno de 7º ano que não sabe escrever. Você vê que a gente tem alunos na universidade que também não sabem escrever, né? Professores na universidade que também não sabem escrever. Então, assim... Professor da rede pública. Então, assim, como é que você... me preocupa muito essa questão do monitoramento. Como é que você monitora uma política recente que é tão pulverizada, que tem uma tradição de ser tão pulverizada, que vocês estão tentando arredondar, né? E como é que esse diálogo, a segunda questão, como é que esse diálogo tem sido feito com o espaço da construção da grande política? Porque senão não sei o que pode acontecer na política do Rio de Janeiro daqui a 4 anos, mas assim, como é que você pode transformar isso em algo mais duradouro, né? É isso. Então, José, a gente não fez nenhum processo de escuta, né, porque quando você se referiu à escuta, no contexto de assim, quando a gente diz que a gente precisa modelar o que a gente quer que o professor faça, a gente ouviu o professor para saber o que é isso, né? Quando eu falo da modelagem, eu estou falando de usar as metodologias que são, pelos estudos que a gente tem hoje, as metodologias mais efetivas, ou seja, metodologias ativas, formas de diversificar o trabalho em sala de aula, para que a gente tenha o professor conseguindo fazer um trabalho mais personalizado, né? Mais voltado, ou seja, menos aula expositiva, menos a mesma coisa para todo mundo, e sim, vamos entender a partir do diagnóstico o que cada aluno aqui sabe, e aí conseguir trabalhar para fazer todo mundo chegar onde tem que chegar de acordo com o currículo, né? Então, não tem essa questão da escuta, ela vai acontecer no processo. A ideia da formação continuada em serviço, com uma boa periodicidade de longa duração, é exatamente a gente promover essa escuta com eles, assim, de estar junto com os professores, ouvindo o que está funcionando, o que não está funcionando, permitindo que eles troquem entre si as práticas de ensino que estão, de fato, dando mais resultado. A gente produz, desde o ano passado, junto com o material Rio Educa, um material de orientações metodológicas para o professor, que acompanha o material Rio Educa.
E a gente não sabe, isso chega, eles veem, eles sabem que existe, eles usam, né? Então, de certa forma, a formação continuada é uma forma da gente conseguir estar mais próximo, ouvindo e falando, ó, tudo isso de recurso é o que a gente tem. Vocês viram? Vocês estão... isso é aplicável? Isso está, né, facilmente assim, traduzido por você para uma aula, né, a sua aula, você consegue se pautar nesse material, nessa orientação metodológica para conduzir a sua aula, para trabalhar com a sua turma. Quando eu visito escola, a gente sempre fala isso nas reuniões de equipe, né? Infelizmente, eu vejo muito professor usando fichas que eles imprimem na internet. Assim, a gente tem o PNLD, que é assim, uma política bilionária, mais antiga do MEC, com um material que hoje em dia eu considero que é um material bastante, assim, de qualidade, né? Um material que agora tem a BNCC para orientar, então não fica aquela coisa tão eclética, né? Que é diversificada, heterogênea, na verdade, quanto era antes da BNCC, né? Ela consegue dar aquela linha ali, porque a gente tinha, antes da BNCC, você tinha material de coleção do PNLD que apresentava as letras, assim, um demorava 3 anos para apresentar todo o alfabeto, o outro apresentava no primeiro ano. Você tinha escolas assim, às vezes na mesma escola, 2 coleções diferentes sendo usadas por diferentes professores. Uma loucura, porque o aluno não pode nem mudar de turno, que ele se perde no currículo, né? Isso não faz sentido, não tem lógica. Mas hoje a gente tem um PNLD que se baseia numa BNCC. Então você não tem mais essa situação, mas você entra em sala e tem muito professor que não usa nem PNLD e nem material Rio Educa, que é o material da rede, que segue a priorização curricular da rede. Então é um pouco esse momento de estar com ele e falar, olha, o que você está de fato conseguindo usar, está usando ou não está, por quê, né? Fazer essa discussão e fazer um processo realmente formativo com ele de por que é importante usar, o que isso vai ajudar ele, como é que isso vai ajudar ele a conseguir que o seu aluno aprenda, né? Que o seu aluno desenvolva as habilidades, as competências que estão previstas na priorização curricular, que é o que a gente está trabalhando esse ano. E a devolutiva para a rede sobre a priorização foi basicamente publicada, né? Vocês publicaram, colocaram, e todo o nosso material é em cima da priorização, todas as nossas avaliações são em cima da priorização e toda a nossa formação também foi pautada em cima dessa priorização, que continua ainda esse ano, né? Com a chancela de vocês. Para o ano que vem a gente espera conseguir, né, evoluir. Tem, mas eles receberam. Isso tudo veio para o... Sim. Está tudo no site, né? Tudo no nosso portal. Então, assim, eu entendo que a questão da formação continuada e de como a gente pauta, né, essa formação, como a gente conduz ela é muito pautada naquilo que a gente sabe, né, por estudos, que são boas práticas de formação continuada efetiva, e a gente conta muito aí com a universidade, né? Acho que aqui a gente tem um complexo de formação que nos apoia. A Morgana está sempre, né, provocando essas discussões da equipe dela. A gente vai fazer muita formação para os formadores, né, do nível central e do nível regional, para que eles possam ter, de fato, essa bagagem, né, do que são, né, as melhores práticas, tanto de formação continuada quanto de metodologias efetivas, né, para serem praticadas em sala de aula. Em relação... essa é a pergunta que não quer calar, né, Luiz? Como é que a gente transforma as políticas públicas em políticas de Estado? O dia que a gente tiver essa resposta, me fala, por favor. Não, é impossível. Assim, é o drama, né, de todo mundo que trabalha com política educacional. Eu trabalho com política educacional desde 2008. Já vivi muitas descontinuidades e sempre que eu chego, a reclamação que você vê, que você encontra nas secretarias também é essa, né? É uma frustração muito grande, né, dos profissionais, né, Lourdinha, que atuam nas secretarias, né, Nazaré, né? Assim, tem vários que já viveram todas essas descontinuidades possíveis e é o maior desafio que a gente tem, né? É conseguir ter políticas que... Agora, eu acho que por ter essa experiência, por a gente já ter vivido isso muitas vezes, eu acho que a gente está ganhando mais conhecimento em como institucionalizar melhor as políticas. Então, assim, a nossa ideia, e eu acho que não vem necessariamente só de ter a lei, tá? Eu acho que, né, infelizmente a gente vive no Brasil que tem lei que pega, lei que não pega, né? A Câmara aprova 3.000 leis, a Câmara do Rio, né? Na época que eu trabalhei lá 1.000 anos atrás, aprovava 3.000 leis por ano. Então, assim, hoje em dia eu não sei, mas é tipo... Tem de tudo ali, né? Se não necessariamente é a lei que vai garantir, né? Eu acho que a ideia realmente é
o que eu sinto, né? Se a rede realmente compra, né? Se a coisa fica realmente colocada de uma forma que a rede vê a utilidade, né? Sente a utilidade daquilo para si, é uma coisa difícil de descontinuar. A prova bimestral, teve tentativas de mudar, teve que voltar atrás. O documento, o material Rio Educa, né? Um material que começou na época da Cláudia Nazaré, era a nossa... era a dona do material, ela que produzia todo aquele material, revisava todo aquele material. Eu não consigo imaginar a rede não tendo material, né? E é uma coisa que no início teve resistência, né? Não é uma coisa que as pessoas aceitam, mesmo porque é aquela coisa de você uniformizar, né? Tudo e colocar todo mundo com o mesmo material. É uma coisa que tem gente que olha isso meio assim, né? Acha que está engessando o trabalho do professor, quando na verdade é para ser um apoio, para servir de apoio mesmo e para ser realmente uma política de concretização curricular. Você precisa do material para concretizar aquilo que você tem uma expectativa de currículo que é para todos, né? Todos os alunos da rede municipal têm aqueles direitos de aprendizagem que estão colocados no currículo e o material traduz, né, esses direitos. E aí a gente precisa fazer com que os professores consigam utilizar esse material da melhor forma possível, e a formação é para isso. Então, eu sinto, né, eu entendo que a gente conseguindo construir, né, uma equipe, um grupo de uma forma, né, com encargos, etc., colocar nas CREs, e isso realmente rodar da forma que deveria, ou seja, você não está criando, por exemplo, vou dar o exemplo que estava na indicação, o Escola em Foco, né? O Escola em Foco foi acho que uma excelente iniciativa, uma excelente ideia, era meio que toda uma estrutura paralela às CREs, paralela à forma de funcionamento que a rede tem, né, desde sempre até hoje. Então fica muito fácil você simplesmente, é isso aqui, não quero mais, aí você tira assim de uma tacada só. Agora, se você colocou uma equipe que está nas GEDs, e a GED sempre tem aquela função, aquela atribuição, e isso passa a funcionar, é mais difícil você tirar. É que nem, sei lá, na época dos CIEPs, né, criou-se toda uma secretaria especial, né? Oi? Era especial. E aí era um governo paralelo, era uma outra secretaria com outras regras, com outro concurso, com outro tudo. Assim, as pessoas constroem as coisas de uma forma tão torta às vezes, né? Assim, sem criticar o que não pode ser criticado, mas porque teve muitas boas contribuições, mas a forma que você constrói a política importa muito, né? Para ela poder, né, permanecer ou não. Então, a ideia da gente é a gente fazer a coisa de uma forma que seja tão assim intrínseca ao funcionamento da própria rede, à organização da própria rede, que ela possa permanecer, independente da gente estar aqui ou não. E em termos de monitoramento, a gente está com um processo que eu acho que é interessante, que é muito paralelo, né? Você tem a política de formação e a política de acompanhamento meio que sendo criadas ao mesmo tempo e com equipes dentro da mesma estrutura dentro da CRE. Então a gente vai colocar as duas equipes, tanto a de formação quanto a de acompanhamento, na GED. Eu acho isso muito interessante, porque eu acho que ali, né, você tem no nível da CRE a coisa muito integrada, e no nível central basicamente a SUBAI um pouco fazendo o monitoramento e dando um feedback para a SUBIE do que está funcionando e o que não está, porque aí você vai ter todos os indicadores, né, para saber se a política de formação realmente está dando o resultado que a gente quer. E aí a gente já tem vários indicadores lá desenhados que a gente vai continuar refinando, né? Tem todo um trabalho, a gente tem um apoio até de uma consultoria hoje em dia aqui na EPF, ajudando a melhorar os processos e a desenhar os processos e a desenhar os indicadores. E aí esses indicadores vão ser acompanhados por essa equipe de acompanhamento que está reportando para a SUBAI. Então acho que a gente conseguiu montar, a minha visão, né, uma estrutura e duas políticas que são fundamentais, que é a política de formação e a política de acompanhamento, de forma bastante complementar e simultânea, né? A gente está implementando ao mesmo tempo, e eu acho que isso vai ajudar a dar mais robustez e sucesso às duas, espero. Só uma esperança, né? A gente tem que tentar. Tem coisas que eu acho que a gente pode não fazer mais. Eu passei no concurso de 85 no CIEP, fui lá fazer a formação na secretaria, era uma secretaria. Mas aí, hoje, esse ano, fazem 100 anos, né? Sim, é o centenário. Da Civilização. E assim, eu vejo como
uma tentativa. Hoje eu faço essa leitura, naquela época era dirigente de CEP, eu batia. Claro. Eu, por um lado, trabalhava, estudava, mas batia por um lado. Mas eu compreendo que era uma fala do Darcy, inclusive, da Lia Faria, que era aquela coisa: a gente precisa sair de uma estrutura doente para criar alguma coisa que tenha oxigênio novo. Isso não dá para fazer. Eu, como gestor, não faria de novo, né? Mas eu entendo o momento histórico, né? Sim. Então, assim, muita coisa Tem já que sabe respeitar, a gente não pode fazer não, mais. perfeito. A gente pode até não saber muito, mas a gente já sabe que tem coisa que não dá para fazer mais. Não Já- precisa cometer os mesmos erros, né? É. Cometer novos erros. Tá certo. Claro. Então, assim, eu acho que o povo, né, até corroborando o que a Ana falou, a nossa ideia de fortalecer o treinamento pedagógico é justamente essa, né? Porque, assim, se você entende aquilo que nós estudamos na escola como espaço de formação, ele como formador, independente de quem esteja, E da estrutura, fora, né? a escola vai se fortalecer, a escola vai entender que é o problema da formação. A escolinha que nós trabalhamos lá, né, a gente se cotizava para comprar livros, para ler, para trocar, porque a gente entendia lá, na década de 90, 80, 90, né, esse tema de material, que a gente precisava estudar, né, o livro se fortalecia e estudava, né, fui fazer meu estado também, porque precisava entender os alunos. Então, assim, é isso que a gente quer, que a escola, né, ela comece a funcionar com a formação independente da secretaria, independente da política que seja culturais, quem seja o prefeito, quem seja o secretário. É o professor se fortalecer com a gente dessa formação, dessa política, entender, resgatar esse papel, voltar a ter o papel de curioso, de estudante, né, de estudar, de buscar uma boa prática. Então, eu acho que se a gente conseguir fortalecer esse governador, né, se a gente conseguir voltar a despertar o professor, né, o papel social dele, a importância dele pedagógico, eu acho que independente de qualquer governo que atravesse, né, a gente permanece numa escola de qualidade. Isso é definitivo, né? Se a gente pegar aqui o professor de CEP, também, a gente vai conversar com esse desejo, né? Independente da política tópica, nós tivemos esse desejo conversado com a gente, quer dizer, não vamos para comunidades antes do que a gente está vendo, e principalmente, eu acho uma discussão que a gente perdeu, a função social da escola e o papel do professor da escola. Então, acho que é isso que a gente quer um pouco para esse ano e fortalecer o público na escola. Perfeito. Para encerrar, eu vou dar a minha colaboração como diretor de escola que fui bastante tempo. Eu acho que falta, isso não se aprende na faculdade. Eu acho que quando a pessoa decide ser professor, ele tem uma missão de olhar para o aluno. O que acontece, que eu vejo hoje nitidamente, é que a pessoa quer ser professor independente do aluno. Isso é indissociável. Eu acho que precisa. Qual é o papel da escola? Tem que ter aluno, tem que fazer alguma coisa. Isso a escola precisa ter. Eu fui diretor do Chico Anísio, você conhece muito bem, e nós, independente da cultura que veio depois de governo, a escola, Luiz, se permaneceu fechada, porque tinha ali professores que eles foram formados, né, dentro da escola, para ser um professor que olhe para o aluno, que tem essa vontade de que o aluno aprenda, porque essa função da escola ela muda todo dia. O senhor aplica o CEP hoje, não daria certo, é evidente, mas naquela época, de certa forma, deu certo. Então a gente tem que ser disruptivo, sim, mas não disruptivo para o benefício próprio, tem que ser disruptivo olhando para o aluno, porque a gente tem que construir a sociedade do futuro. Eu acho que é por aí, eu acho que a tentativa da TECA essa, da Secretaria de Educação, preparar esses professores para aprender a olhar para o aluno, porque a gente, só um minutinho, vou dar fala, a gente aprende na universidade, eu passei para a universidade, porque eu sou da universidade, mas a gente aprende a ser pesquisador. Eu escrevi até um artigo, eu acho que as escolas, a universidade, com raras exceções, ensina a ser pesquisador. Lidar com o aluno, é muito raro isso acontecer. Quando a gente chega na escola, é um susto danado. Quando eu cheguei na escola pela primeira vez, eu saí correndo, né? Até estava essa escola que eu estava aqui, que era Rivadavia Correia, eu saí correndo porque tive medo de aluno. Não prepara, sabe? Cada escola a gente tem que viver esse momento, né? E políticas de Estado, tem coisas que a gente pode fazer política de Estado, tem coisas que a gente tem que fazer política de gente, sabe? Isso a gente precisa fazer política
de gente, tá? Eu vou passar para o Edilson. Mais uma vez, boa tarde para todo mundo. Pegando esse gancho que você está falando, a gente coloca muito a responsabilidade da gestão do fazer pedagógico na conta do professor, mas vai com sugestão para a SUD e para nós de modo geral. Eu acho que o diretor ele precisa entender gestão pedagógica. A gente transfere toda a responsabilidade para o CT, do PO, do PA, mas se o diretor não pegar isso, não falar, Chico Anísio eu coloco porque você é pedagógico, e você não é o diretor que trabalha só na ideia administrativa. A escola tem 2 diretores que é justamente para que isso fique organizado. E cabe ao diretor geral fazer com que os professores do CP acreditem na gestão pedagógica. Ele não pode abandonar a gestão pedagógica por mais que ele acredite que ele vai fazer o que ele venha. Porque senão ele não vai conseguir levar, uma vez os professores acreditar, porque às vezes ele diz assim, você faz a formação aqui, mas o diretor não internalizou, ele não bebeu naquela fonte, naquela formação. Então você deu um estímulo para o professor, você deu esse estímulo para o professor, mas está lá o diretor, porque quando o diretor vem para a gestão, ele faz uma gestão holística, faz uma gestão geral de todos os afazeres e não evidencia o seu verdadeiro fazer pedagógico, que é essa dimensão de fazer o menino aprender. Então, acho que isso é um ponto de atenção para todo mundo. A gestão pedagógica dos diretores. Isso tem que ficar, esse casamento com o diretor do CP, isso precisa acontecer de forma mais eficiente, porque os CPs ficam muito sozinhos dentro da unidade escolar e vai convencer, e o professor não vê referência e ele não vê autoridade no CP para poder executar e colocar em prática aquilo que ele tomou como orientação da Secretaria Municipal de Educação. É isso. É verdade. Obrigado, conselheiros. Foi muito produtiva a sessão, a discussão. Desculpa, não, foi só uma coisa que ele falou, que era a questão o questionamento que você fez de formação continuada, né? De quem é o papel de formar esse professor? E aí, só para trazer essa discussão um pouquinho, porque assim, eu entendo perfeitamente, para mim isso é muito claro, que assim, óbvio que o papel de formar o professor enquanto professor é da universidade, né? Assim, a formação inicial no ensino superior. Mas assim, a gente tem que sair dessa mentalidade de que isso só cabe à universidade, porque quando a pessoa entra, né, e está no... já está ótimo, desculpa, nossa, tudo. E já está em qualquer trabalho que seja, né? Ela precisa ter acesso a uma formação continuada para que ela consiga fazer melhor aquele trabalho. É muito específico, né? Eu posso ter um professor formado em qualquer lugar, mas eu tenho um currículo que é o currículo carioca, eu tenho um material que é o material Rio Educa, eu tenho o contexto que é o contexto da minha rede, é a forma de funcionar da SME. E eu preciso garantir que o professor entenda todo esse funcionamento da secretaria. E, gente, as coisas vão mudando, os alunos estão mudando, né? As metodologias, a tecnologia. Então, assim, essa aprendizagem ao longo da vida é uma coisa que a gente tem que trazer para todos nós, né? Para a vida de todos os nossos alunos, para o professor, para ele entender que isso aí, assim, ele vai continuar aprendendo a ser professor todos os dias que ele estiver em sala de aula. Eu sou muito disciplinado, quando o Rio falou, a gente não trata de formação inicial, porque essa discussão é uma discussão muito que a gente tem formado mal. Que é fazer a discussão depois. Sem dúvida, mas independente de se formar bem ou se formar mal, o papel da secretaria de conduzir uma formação continuada em serviço para o seu professor vai continuar existindo, formando bem ou formando mal no inicial. E não é o professor entrar na rede e compreender a dinâmica da rede. Ele fica com uma ausência muito grande dos saberes específicos. Didático. Saber específico dele, do saber didático. Ele chega com essas ausências. Sim, não, com certeza torna o nosso trabalho muito mais difícil, sem dúvida. Vamos, Conceição, vamos fazer uma sessão só com a universidade, com o secretário aqui, porque é ele que vai... Isso é muito político, a gente tem que discutir com o secretário de Educação, que tem que estar aqui no meio para discutir isso. Conselheiros, muito obrigado, foi muito produtiva. Teca, obrigado mais uma vez, você sempre maravilhosa.
E então, por não haver mais assunto a tratar, dou encerrada a 1044ª sessão, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado, todo mundo, vamos bem para cá. Obrigada. Mas você falou A professora Lugéria perguntar aí que é. Não, é 54ª. É 54 ou 44? É que eu não falar isso, eu acho que a gente não tem que falar essas coisas da rede. Nesse contexto. Sim. Eu vejo, continuo, na minha época já era, e eu vejo ainda hoje, quando eu leio o muitos CPs se transformando em diretores. Isso é uma coisa que sempre me preocupa. Por que o CP sai de CP para ser diretor? Não sei. Vê que a RH para fazer um levantamento. Na minha época já era assim. Quando o diretor de gente se aposentava, o CP se transformava em Entendi. Por que ele sai de CP? Isso é uma pergunta que eu na próxima questão, nessa Albano, amor, filho, salve.